Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bom e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha câmera também. Isso. Aguardar o pessoal tá entrando aí também. E como é que estão as coisas? Tá trabalhando de casa? Sim, sim, muito home office, né? Sim. E o Ministério Público do Trabalho também não tá tendo nenhum tipo de atuação presencial nesse momento ou não? Não, então, atualmente está fechado mesmo, só para emergências assim que tem aberto, né? E está sem previsão por enquanto, né? Saiu hoje uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público dizendo Hum, que os ramos do Ministério Público podem começar a voltar a abrir até atividades presenciais a partir do dia 15, mas assim, podem, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, em cada localidade é diferente, então ainda não temos assim uma previsão de quando as atividades voltam presencialmente, mas eu imagino também que quando for voltar, vai voltar num ritmo bem diferente. Acho que todo mundo vai, no geral, vai se manter em atividade telepresencial, né, home office, mas aos poucos a gente vai retomando uma ou outra atividade, por exemplo, audiências, né, que forem necessárias sim. serem feitas presencialmente, mas eu acho que é capaz de mudar meio que para sempre, né? Acho que a tendência hoje é a Sim. gente ver que os instrumentos de trabalho à distância, né, melhoraram. Eu acho que foram Sim. feitos novos investimentos em relação a isso. Então eu acho que a gente vai caminhar para uma ampliação, né? A gente já tem no Ministério Público do Trabalho o teletrabalho para Uhum. servidores, só que atualmente pelas regras, quer dizer, pelas regras antes da pandemia era no máximo 3 vezes na semana e tal, tinham várias regras aí. Eu Sim. acredito que isso vá, aí no período da pandemia saiu uma resolução ampliando, falando que podia ser todos os dias e tal, né? E eu acho que a Perfeito. tendência é isso ser mantido aí no longo prazo mesmo e cada vez menos exigir o comparecimento presencial das pessoas, né? É uma nova tendência, né? Aquela dificuldade de aceitação sobre o teletrabalho, sobre o home office, essa pandemia nos mostrou uma quebra de paradigma. De fato, conversando com alguns colegas, muitos estão pretendendo, de fato, implantar essa nova modalidade. Muitos escritórios, mesmo da advocacia, não tinham essa cultura É, e a tendência agora é mudar, porque isso facilita bastante a nossa vida. sim, Comunicação, a gente está aperfeiçoando a comunicação e está tendo aprendizado muito bom e uma mudança de atuação que vai ser importante para a gente sair, né, daquele aspecto de tudo tem que ser presencial, tudo tem que ser um contato físico, mas a ideia agora, a tecnologia mudou a nossa forma de atuação. com E a certeza. gente está aproveitando aqui, né, a, a live, e até vou explicar para o pessoal, estava com esse projeto em mente, né? Eu conversei com um professor, que é um procurador do trabalho, e o projeto nosso, pessoal, até para vocês terem em mente, é apontar a atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Como que se desenvolve a atuação, o que é o Ministério Público do Trabalho, quais as finalidades, mostrar alguns instrumentos de atuação. Então, até para que vocês saibam, o professor João Sabino, ele é procurador do trabalho, né, no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho aí de São Paulo, capital, né? Sim, Segunda região, é isso, doutor? isso. E então todo um know-how, a experiência aí de um procurador do trabalho vai nos ajudar a desenvolver esse tema e mostrar o campo de atuação que é um dos segmentos, né, dentro do âmbito do direito do trabalho. Aqui dentro nos escritórios a gente chama também de contencioso administrativo, as questões voltadas extrajudicialmente do Ministério Público do Trabalho, também tem a parte judicial, né, de atuação do órgão. Então a gente vai demonstrar para vocês e mostrar um pouco melhor como que é a funcionalidade do órgão perante a justiça e perante o âmbito administrativo também. Então eu até gostaria, até antes de começar a falar do Ministério Público do Trabalho, professor, para você contar
contar um pouco para a gente dessa sua história aí de procurador de trabalho, concurso público e até os dias atuais. Certo. Bom, eu comecei no MPT em 2009, foi quando eu tomei posse no concurso, e no cargo, quer dizer, e Sim. inicialmente eu fui lotado em Marabá, lá no sul do Pará, então fiquei lá em Marabá por cerca de 1 ano e 2 meses, e, e depois disso eu me removi, vim trabalhar na Procuradoria do Trabalho em São Bernardo do Campo, depois fiquei lá por uns 2 anos e pouco, depois fiquei por uns 4 anos na Procuradoria do Trabalho de Osasco, que hoje mudou para Barueri, não é mais Osasco, mas é a mesma área de abrangência. E depois desses 4 anos lá, eu vim para São Paulo, e agora em São Paulo eu devo estar uns 3 anos, 4 anos, já chegando, Sim. alguma coisa assim mais ou menos, também. E no que tange ao concurso público, a gente sabe que tem conhecimento que o Ministério do Trabalho é uma exigência muito grande com relação ao concurso público e é extremamente difícil. É isso mesmo, professor? Sim, sim, o concurso ele é um dos mais difíceis mesmo, assim, em termos de exigência muito alta, né? Tô até vendo que tem alguns alunos aqui que estão na segunda fase agora esperando que a prova seja marcada, que estão assistindo aqui, né? A gente tem um concurso inclusive em andamento, que está também por conta da pandemia foi adiado, está sem data por enquanto, né? E Sim. então o pessoal estudando aí, realmente é um concurso que ele é bastante, tem uma exigência bastante alta, né? Nós temos 4 fases, ele é bem parecido com o da magistratura, né? O concurso. Uma primeira fase objetiva, que é prova-teste. Uma segunda fase são questões escritas. Terceira fase, que é uma peça prática. E a última fase, que é a prova oral, né? Que é a que todo mundo Sim. morre de medo, né? Mas então Sim. o concurso ele tem aí essa dificuldade, e costumam ser aprovados aí em cada concurso cerca de 30 candidatos, mais ou menos. Perfeito. E a gente sabe, né, da importância do Ministério Público, né, equilíbrio entre as nossas relações de trabalho. A primeira vez que eu tive contato com o Ministério Público foi em 2000, Ministério Público do Trabalho, na minha atuação dentro da advocacia, e foi em âmbito extrajudicial, através das investigações, dos inquéritos civis. E, de fato, é um dos campos de atuação que eu tenho um prazer enorme de atuar. A gente sabe da seriedade do órgão. E desde então eu nunca mais parei de atuar frente ao Ministério Público do Trabalho. A primeira audiência que eu fiz foi em um inquérito civil lá de Vitória, no Espírito Santo, há exatos 8 anos. E desde então tenho tentado me aperfeiçoar com relação à atuação junto ao órgão. A gente sabe que tem um trabalho muito grande a se desenvolver junto ao órgão, e o órgão principalmente em frente às relações de trabalho. Então tenho contato com esse tema e um enorme prazer de ter desenvolvido isso na minha carreira. E passando já, professor, pelo aspecto já do tema, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Público do Trabalho. Né? A gente sabe que eu vejo na prática, professor, às vezes até posso estar um pouco equivocado, mas dentro da área do direito do trabalho, o grande campo de atuação na área do trabalhista são as reclamações trabalhistas, né, de natureza individual, que é a grande massa de atuação. E no meu campo da advocacia, eu não vejo uma quantidade de profissionais muito grande atuando frente ao Ministério Público do Trabalho, e tem muita gente que de fato não conhece de forma aprofundada o Ministério Público do Trabalho. E então vamos começar um professor explicando para a gente um pouco a finalidade da instituição, a questão constitucional. A gente sabe que o MPT é um ramo aí, né, do Ministério Público da União. Explica para a gente um pouco da tutela do Ministério Público do Trabalho. Certo. Um primeiro ponto, né, que a gente tem que definir quando trata do Ministério Público do Trabalho é a própria definição constitucional do Ministério Público, né? Porque ao MPT se aplica toda a normativa referente ao Ministério Público prevista na Constituição Federal, que são os artigos 127 seguintes da Constituição.
Nesses artigos, a gente, em primeiro lugar, tem o conceito de Ministério Público. Esse conceito de Ministério Público, ele diz lá que o Ministério Público é uma instituição permanente, incumbindo-lhe ali a defesa do regime democrático, só que principalmente aqui, importante aqui para o caso do MPT, que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais, sociais e individuais indisponíveis. Então, veja, esse acho que é um primeiro ponto constitucional para a gente tratar, pensar, refletir sempre quando a gente pensa na atuação do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque a Constituição diz que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e de qualquer interesse social individual indisponível. O direito do trabalho, ele é classificado perante a doutrina não só brasileira, como internacional mesmo, pensando nos direitos humanos, né, em todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, que o direito do trabalho ele está incluído dentro aí dos direitos sociais. Então nós temos lá os direitos humanos ou fundamentais de primeira geração, os de segunda geração, que são os direitos sociais, e dentro deles está o direito do trabalho. Inclusive o artigo 6º da Constituição diz lá que são direitos sociais e dentre eles está lá o direito do trabalho. Importante a gente definir isso, por quê? Porque o Ministério Público tem, segundo o artigo 127 da Constituição, legitimidade para a defesa de qualquer interesse social, qualquer interesse individual e disponível e qualquer lesão à ordem jurídica. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante, porque a gente vê muitas vezes discussões a respeito da legitimidade. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para isso, tem legitimidade para aquilo. Eu acho que tudo isso parte de um equívoco. Por quê? Porque parte de uma interpretação da lei que não da interpretação da própria Constituição. A lei, quando a gente estuda a legislação, seja a Lei Complementar 75, seja a Lei da Ação Civil Pública, que é a 7347 de 85, seja o CDC, que também trata da ação civil pública, eles exemplificam hipóteses de atuação do Ministério Público. Mas, obviamente, que elas não podem restringir esse âmbito previsto, né, esse âmbito normativo previsto na Constituição. A Constituição, ela dá essa margem grande de atuação para o MPT. Então, a partir do momento em que a gente verifica que a gente tem um caso que há uma lesão à ordem jurídica, existe legitimidade por parte do Ministério Público do Trabalho. Agora, se haverá uma atuação ou não, aí já envolve outras questões. No entanto, a legitimidade ela vai existir sempre que a gente tiver uma violação à ordem jurídica ou algum desses interesses. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente deve analisar. E como defensor da ordem jurídica, não cabe ao MPT simplesmente defender o trabalhador. Então, isso também é um equívoco, parte também aqui desse dispositivo constitucional. Porque muita gente pensa, não, o MPT só defende o trabalhador. Não necessariamente. Ele defende a ordem jurídica. Então, pode haver situações que existe uma lesão à ordem jurídica, que o empregado, o trabalhador, participou daquela lesão à ordem jurídica, em conluio muitas vezes com o empregador, e isso era benéfico a ele. Muito embora isso seja benéfico a ele, o MPT pode atuar naquela hipótese, e, inclusive, diante da sua atuação naquela hipótese, pode eventualmente ocorrer um prejuízo para o trabalhador. Mas a gente não vai se preocupar, nesse caso, com o prejuízo ao trabalhador, mas sim com o prejuízo que o trabalhador entende ser seu prejuízo, né? Mas sim com a defesa da ordem jurídica. Então vamos pensar aqui num exemplo atual, por exemplo, né? Não ocorreu, mas só pensei aqui agora. Eu tenho uns exemplos que eu sempre falo sobre isso, mas agora eu resolvi atualizar agora. Enquanto eu falava, pensei que a gente pode analisar a situação hoje, né, da questão do Covid-19, que a gente tem aí as várias MPs prevendo redução salarial com redução da jornada. Digamos que o trabalhador em conluio com o seu empregador, dizem lá que houve uma redução da jornada, de fato não houve, vão lá, pedem o benefício governamental, o trabalhador ganha, o empregador também ganha porque pode reduzir, e eles fazem ali um acordo, eles dividem o benefício, por exemplo, o benefício emergencial, enfim, e continua tudo como se normal.
né, se essa denúncia eventualmente chega ao Ministério Público do Trabalho, a consequência será o quê? O reconhecimento do ilícito em relação a todos que praticaram aquilo. Então, todos eventualmente podem ter que ressarcir a União, enfim, decorrente como uma consequência de uma eventual condenação numa ação que seja movida contra a empresa, enfim, o trabalhador pode eventualmente ter também ser obrigado a devolver os valores que ele recolheu, que ele recebeu indevidamente. Então, assim, a gente tem que pensar sempre que a função do MPT é a defesa da ordem jurídica, né? Bom, e aí também você mencionou a questão do MPT integrar o Ministério Público da União, né? Acho que isso também é algo que às vezes as pessoas têm dificuldade, porque muita gente confunde já o Ministério Público do Trabalho com o Ministério do Trabalho, né? Isso é algo que é uma confusão muito grande, ainda mais agora que acabou, que foi extinto o Ministério do Trabalho, que as pessoas aí sim têm certeza que nós somos o Ministério do Trabalho, né? Mas a gente tem que diferenciar essa situação, que o Ministério do Trabalho, ou agora a Secretaria do Trabalho, que é vinculada ao Ministério da Economia, integra o Poder Executivo. Nós, né, no MPT, integramos o Ministério Público da União, que segundo a Constituição seria um órgão aí extra-poderes, né? Ele não está incluído nem no judiciário, nem no executivo, nem no legislativo. É um órgão dotado de autonomia para o exercício das suas funções, então uma autonomia funcional, uma autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia para iniciativa legislativa. Então, ele é dotado da mesma autonomia, do mesmo grau de autonomia do Poder Judiciário. Inclusive, os dispositivos são praticamente idênticos entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, a gente nota que é um órgão que o Constituinte deixou de fora aí dos três poderes. Seria um órgão extra-poderes, ou alguns chamam inclusive de um quarto poder, né? Mas, então a gente tem que pensar isso, que o Ministério Público do Trabalho ele está incluído dentro dessa estrutura do Ministério Público da União, cujo chefe maior é o Procurador-Geral da República. No entanto, nós temos ali 4 ramos. Um primeiro ramo, que é o Ministério Público Federal, segundo ramo, que é o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada um dos 4 ramos tem chefia própria e finalidades próprias. Então, é como se fosse mesmo essa divisão, uma divisão administrativa para organização mesmo e uma divisão de tarefas, né? Então, cada um desses ramos do Ministério Público tem atribuições diferentes. O chefe do Ministério Público Federal, ele é sempre o PGR. Então, o PGR ele cumula a chefia do MPU geral e também do Ministério Público Federal. E os demais ramos têm os seus próprios chefes, no caso do MPT, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Não sei se tem alguma questão, se quer que eu continue aqui. E até por questão histórica, né, a gente sabe que o Ministério do Trabalho, um dia ele teve uma vinculação com o Poder Executivo, né? Mas a partir da Constituição Federal, que ganhou essa autonomia, vinculou o Ministério Público da União, e hoje tem toda essa estrutura que o professor já está mencionando para a gente. E antes mesmo de falar da estrutura do Ministério Público do Trabalho, agora entrando especificamente do Ministério Público do Trabalho, tem um ponto importante na Constituição Federal que acredito que é lá no artigo 127 mesmo, que é com relação o professor já até mencionou isso, mas só gostaria de falar um pouquinho mais, que é a questão da independência funcional do Ministério Público do Trabalho e também, inclusive, do Procurador do Trabalho. Explica pra gente um pouco essa situação. Certo. Bom, primeiro sobre essa sua menção de que o Ministério Público foi antes vinculado ao Executivo, né? Realmente, né? Até a Constituição, desde do regime militar, né? Mais especificamente, ele veio vinculado ao Poder Executivo, e depois, com a Constituição de 88, é que ganhou essa independência, né? Então é engraçado, até porque quando eu passei no concurso do MPT, o meu avô ele foi desembargador, né? Ele é desembargador aposentado, né? Do TJ de São Paulo. Aí, quando eu passei, ele falou: parabéns, agora você integra o Poder Executivo.
Aí eu falei, não, vô, eu sou do... O Ministério Público tem autonomia, né? Então isso sempre foi uma discussão com ele lá, né? Mas é porque ele se aposentou em 94, né? Então ele pegou muito pouco desse começo aí da nova Constituição, né? Então para ele o Ministério Público era realmente integrado ao Poder Executivo, né? Bom, em relação a essa questão da autonomia funcional, independência funcional, né? A gente tem a seguinte diferença, né? A autonomia é da instituição. Então, a autonomia funcional integra a autonomia institucional. Ou seja, o Ministério Público não pode sofrer interferência de qualquer dos outros 3 poderes, salvo, né, exceto aquelas já previstas na própria Constituição. Então, não pode um poder querer dizer para o Ministério Público o que ele deve ou não fazer, né? Então, por exemplo, arquive tal denúncia porque não é interessante para o Executivo. Não pode o presidente da República tomar uma medida assim. Inclusive, seria uma hipótese de crime de responsabilidade. Também o Judiciário ou o Legislativo não podem ter qualquer interferência sobre o Ministério Público, né? Como eu disse, salvo aquelas previstas na Constituição, né? E que a gente tem aí a mais debatida, né? Mais, eu digo até polêmica hoje em dia, é a questão da indicação, né, do Procurador-Geral da República, né? Ela é alvo de muita discussão, né? A gente vê muitas notícias em cima disso sobre a forma de indicação, que ela é semelhante ao do Poder Judiciário, com a diferença de que tem que ser um membro do MPU, o Procurador-Geral da República, mas o Presidente da República, segundo a Constituição, pode escolher qualquer um deles. Inclusive, há parecer da Advocacia Geral da União dizendo que ele pode escolher quem ele quiser. Não há nenhuma lista da carreira obrigatória a que deva o Presidente da República seguir, né? E a partir do momento da indicação do Presidente da República, né, o Procurador-Geral da República ele deve ser sabatinado e o seu nome aprovado por maioria absoluta do Senado Federal. Portanto, existe esse grau de interferência, mas previsto pela própria Constituição, né? Gostando ou não, é o critério adotado pela Constituição. Bom, ele tem, só que diferente dos ministros supremos, o PGR ele tem mandato, tá? Ele tem mandato de 2 anos, podendo ser renovado, né, por mais 2, enfim, não tem limite de renovação. Mas ele é diferente do Supremo, né? Porque no Supremo o ministro ele ingressa e sai somente, né, na aposentadoria ou exoneração. Bom, e aí isso diferencia-se da independência funcional. A independência funcional, sim, é uma prerrogativa, né, um princípio do Ministério Público e relaciona-se à atividade do membro do Ministério Público. Então, a independência funcional, ela significa que o membro do Ministério Público não sofrerá qualquer interferência na sua atividade finalística e ele vai sempre agir de acordo com a sua própria convicção, como é o caso também, a gente sempre equiparando aqui ao Poder Judiciário, né? Da mesma forma que o juiz profere uma sentença, a sua sentença, ninguém pode interferir no que ele vai decidir, salvo, né, as vias recursais e, no nosso caso, no MPT, as vias judiciais cabíveis, enfim, ninguém interfere na atividade finalística do membro do Ministério Público, na convicção, no exercício da convicção. Então, para você ter uma ideia, né, às vezes algumas empresas, advogados, enfim, acham que existe algum grau de hierarquia dentro, porque a gente, né, afinal, tem um procurador-geral, tem um procurador-chefe nas regionais. No entanto, a chefia ela é meramente administrativa, não é uma chefia quanto a dizer qual a tese que tem que ser defendida, diferente das advocacias da União, estados, municípios, enfim. O nosso chefe ele não diz o que a gente deve ou não defender nas nossas teses. Ou seja, a chefia ela é meramente administrativa. Portanto, eu tenho lá um... Opa! Portanto, eu tenho um... Oi? Ah, é? Bom, eu tenho então a chefia administrativa, eu não posso escolher assim, a biblioteca tem que comprar tais livros, ou eu quero ter 10 assessores trabalhando comigo. Isso é matéria administrativa. Quem define é o procurador-chefe, o procurador-geral do trabalho, enfim, que vão dizer quais livros vão ser adquiridos pela biblioteca, qual é o orçamento da procuradoria, quantos servidores vão trabalhar com cada procurador, enfim, então,
isso não é uma matéria que diz respeito à independência funcional, é matéria administrativa. Tá? Inclusive, sei lá, o local que você pode estacionar, quem pode estacionar o carro em qual andar, né? Eu não posso questionar isso e dizer que eu paro o meu carro onde eu quiser porque eu tenho independência funcional. Não. Então, tudo isso é regramento administrativo. Isso a gente deve seguir. Né? Para isso que existe a chefia. No entanto, a chefia não interfere, como eu disse, em nenhum caso nosso, judicial ou extrajudicial. Então, um exemplo que a gente vê, né, que eu falei que as empresas às vezes imaginam, né? Então, vários casos eu já vi de empresas pedirem audiências sobre um caso assim de muita repercussão com o Procurador-Geral do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho, vários deles eu já vi, o atual Procurador-Geral do Trabalho, acho que ainda não soube de nenhum caso desse ter ocorrido. Mas os dois anteriores, eu soube, né, de casos de colegas muito próximos que atuavam em determinada causa, que a empresa pediu essa audiência para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral chegou na audiência, falou, só que chamou também o procurador responsável pelo caso, não fez a reunião, a audiência, sem a presença do procurador do caso. E aí estava a empresa, seus advogados, seus representantes, enfim. O Procurador-Geral do Trabalho começa a reunião dizendo que, olha, eu estou aqui, né, nessa reunião porque a empresa me pediu, então eu marquei. No entanto, quem decide tudo sobre a questão é o procurador tal. Então, aqui se encerra a minha interferência nessa questão. E fica ali só ouvindo o que está acontecendo, entendeu? Eles não interferem, mesmo o Procurador-Geral do Trabalho não interfere. Quando solicitado, ele marca, porque entende ter o dever de marcar, mas não interfere de forma alguma nas nossas questões. Eu já tive um caso da gente, era uma força-tarefa que a gente atuava, uma questão muito delicada, que tinha impacto na reforma trabalhista, lá em 2017. A gente chegou até a se reunir com o Procurador-Geral do Trabalho, quer dizer, como a gente estava lá em Brasília, né, mesmo, a gente foi lá perguntar para ele, né, olha, você acha que isso atrapalha, é ruim, não sei o quê? Ele falou assim, eu não vou nem responder porque eu não quero interferir. Vocês resolvem, toquem o caso da forma que vocês acharem melhor, sabe? Então, isso realmente, pelo menos no MPT, não sei como é nas outras instituições, mas no MPT isso é bem respeitado. Perfeito. Então vou pegar um gancho, inclusive um pensamento que eu estava aqui agora mesmo, para a gente já debater, com a pergunta do Cardoso, que ele acabou de fazer. Quando a gente tem um inquérito civil, por exemplo, instaurado e depois de todo o procedimento, apura-se a inexistência do arquivamento, de irregularidades. E é promovido o arquivamento. A gente sabe que desse arquivamento existe, né, internamente, como um dos braços do Ministério Público do Trabalho, que é a Câmara de Coordenação e Revisão, que é aí que o colega falou que é o CCR. E esse arquivamento, ele passa pela CCR. E a gente apura, vendo de fora como advogado, e a gente acredita, na verdade, que é um braço dentro do Ministério Público, e para alguns chega a parecer que é um órgão superior de arquivamento que define o não arquivamento. Então, com a ideia da independência funcional, isso seria uma relativização ou seria, em verdade, um órgão interno de revisão pura e simplesmente administrativa para apurar a validade do arquivamento ou não? Sim, a CCR ela tem a função de coordenação, né? Então é a Câmara de Coordenação e Revisão. Então ela revisa, né, alguns atos e ela tem principalmente a ideia de coordenar. Por quê? Porque não dá também para cada um, né, cada um ter um entendimento que deseja e a instituição não ter nenhum norte específico, né? Então ela precisa ter alguns nortes, né? Porque senão também a gente não consegue ter resultados uniformes. A gente tem que pensar também que além da independência funcional, junto com esse princípio, nós temos na Constituição também os princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público. Então eu não posso simplesmente ter o meu posicionamento e querer que ele valha acima de qualquer coisa, né? Então, se eu recebo de repente um caso de trabalho escravo, e viro lá e falo, não, o trabalho escravo não é importante,
o trabalho escravo sem... um trabalho degradante sem privação de liberdade não é trabalho escravo, então arquive-se o inquérito. Isso seria algo que vai completamente contra o ideal da instituição. Então, precisa ter um órgão revisional para dar uma certa uniformidade na instituição. Ainda que não seja 100% de uniformidade, porque é muito difícil de conquistar isso, ela tenta buscar isso. No entanto, a independência funcional do membro não é afetada. Por quê? Porque ainda que eu defenda isso, que eu fale, que é algo que eu não defendo, tá? Eu só estou exemplificando aqui, né? Mas digamos que eu defendesse isso, fizesse um arquivamento sobre isso, a minha convicção teria prevalecido. Ninguém ia me dizer que eu tenho que atuar de outra forma, que eu preciso ter outro entendimento. A Câmara de Coordenação e Revisão, quando ela não homologa o arquivamento, ela tem que designar um outro membro para atuação, né? O que a resolução, a lei diz. Na prática, acaba sendo a própria regional, segundo suas regras, que define. Mas à medida que eu promovi esse arquivamento, haverá, né, se não homologado o arquivamento do inquérito civil, ele será redistribuído a um outro procurador. Aí sim, esse outro procurador, nesse caso, não terá independência funcional. Mas por quê? Porque ele agirá para executar as determinações da CCR. Então, a CCR ela não pode, ela própria, ajuizar a ação, investigar, conduzir o inquérito. Então, é como se esse membro estivesse fazendo isso por delegação da CCR. É a mesma coisa de uma carta de ordem, se a gente for pensar. Então, o tribunal vai lá e determina aquele juiz, né? E naquele caso, o juiz ele vai seguir o que está determinado na carta de ordem. Então, por exemplo, eu tive uma carta de ordem outro dia que o juiz queria ouvir a parte. Aí o advogado da parte até falou assim, não, excelência, não está previsto na carta de ordem a oitiva o depoimento pessoal da parte, mas só a oitiva de testemunhas. Realmente, aí o juiz não pode ir contra o que está na carta de ordem, ainda que ele queira. E aí a mesma coisa desse membro que é designado. Esse membro que é designado, ele tem que seguir o que está ali, as orientações dadas pela própria CCR. Eu tive um caso, por exemplo, em que foi feito um arquivamento de um inquérito civil, num caso de cumprimento de cota de pessoas com deficiência, porque o colega, a empresa tinha feito um acordo lá junto ao Ministério, à Superintendência do Trabalho, né, Ministério da Economia agora, né, e ele tinha feito esse acordo, e com base nesse acordo, a empresa teria ali uns 15 anos para cumprir a cota. E o colega arquivou, falou, não, já tem um acordo lá e está arquivado. A CCR falou, não, esse prazo é muito extenso, não pode ser aceito esse prazo, tal, então não homologou o arquivamento, aí foi redistribuído para mim. Aí quando chegou para mim, eu fui conversar com a empresa e falei, olha, vocês querem firmar um termo de ajuste de conduta, tá? A empresa falou, não, nós só assinaremos se for o prazo exatamente o mesmo que está lá na superintendência. Aí eu falei, não posso, porque eles estão dizendo aqui que o prazo é que é o problema, né? Então, se a gente reduzisse o prazo, ainda, né, até poderia, mas, enfim, aí a empresa acabou não concordando e eu tive que ajuizar a ação civil pública contra a empresa, porque eu agia conforme as determinações da CCR. Então, nesse caso, ainda que eu não concordasse com a CCR, não era o caso, até concordava, mas ainda que eu discordasse da CCR, eu teria que atuar em nome dela e defender o interesse que ela disse que deveria ser defendido. Então, é isso, né? Então, acho que deu para entender, né? Até puxando um gancho aqui, o professor Álvaro acabou de mandar um abraço para você, ele foi meu professor na graduação, acabou de te mandar um abraço na mensagem. Um grande abraço, Álvaro. Nós fomos colegas de faculdade, fomos estagiários juntos no escritório modelo da PUC de São Paulo, né? Então nós... Sim, ele foi meu professor de graduação. Ah, legal. Professor, é o seguinte, eu queria falar um pouco, de forma mais aprofundada, sobre a estrutura do Ministério Público do Trabalho, até com base lá na lei complementar, só que o tempo vai ficando escasso. Então vamos falar um pouquinho sobre as procuradorias. O professor, ele faz parte da Procuradoria da Segunda Região. Diz que passou por várias outras. E só para que o pessoal entenda, quem não atua junto ao Ministério Público do Trabalho, entenda a estrutura
regionalizada que o Ministério Público do Trabalho também tem, assim como a Justiça do Trabalho, né? A gente tem quantas procuradorias hoje regionais? São 24, né? Nós temos o mesmo número de procuradorias regionais que os TRTs. Então, é uma procuradoria regional para cada TRT. Perfeito. O procurador... Vamos falar um pouco sobre o procurador do trabalho, no aspecto mais da atuação. E aí a gente já entra um pouco já na questão um pouco mais prática. Vamos falar então da atuação judicial e extrajudicial do procurador do trabalho. Também no Ministério Público do Trabalho. Eu vejo muito a atuação do Ministério Público do Trabalho, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Vou começar pela esfera extrajudicial, para a gente falar um pouco sobre os instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu gostaria de entrar no primeiro deles, relacionado às investigações e os instrumentos de investigação do Ministério Público do Trabalho no que tange ao cumprimento da legislação trabalhista. Vamos falar um pouco sobre os inquéritos, sobre os procedimentos preparatórios, pode ser? Claro. Dentro dessa ideia da divisão, né, das unidades, né, então a gente tem as 24 PRTs e cada uma dessas procuradorias tem uma sede, que a gente chama, que normalmente é capital do estado, mas, enfim, São Paulo aqui tem a PRT 15 também, né, que é Campinas, enfim, então tem algumas exceções, né, tal como os TRTs, mas a gente segue essa estrutura. E tem algumas unidades que são a gente chama de Procuradoria do Trabalho nos municípios, né, então que ficam fora dessa sede, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a de São Bernardo do Campo, Barueri, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Santos. Então cada uma das regionais tem as suas unidades, né? E essa nossa atuação extrajudicial, ela é vinculada à nossa unidade de atuação. Então, para que a gente possa atuar extrajudicialmente, a lesão denunciada por qualquer pessoa ali que tiver feito a denúncia, ela deve ter ocorrido pelo menos naquele local em que a gente atua. Então, se for uma lesão, por exemplo, se eu sou procurador em São Paulo, mas é uma lesão que só ocorreu lá em Marabá, onde eu comecei a carreira, né? Quem tem que investigar é o procurador lá de Marabá. Ainda que tenha sido feita a denúncia aqui e foi distribuída para mim. O que eu faço, né? Na prática, eu faço um encaminhamento para lá. Eu olho, o local do dano é lá. Por quê? Porque quando a gente analisa logo o início do inquérito, a gente deve avaliar o quê? O que esse inquérito pode se tornar, né? Porque se ele não pode se tornar nada de atribuição nossa, o passo é o arquivamento de plano, né? Então, digamos, chegou uma denúncia criminal. Não é nossa atribuição atuar criminalmente. Eu vou mandar para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, enfim. Ou uma denúncia de algo que não é irregularidade. Então, sei lá, a empresa tem 5 funcionários e o trabalhador reclama que não tem refeitório. A empresa não é obrigada a fornecer refeitório. Então, já pode ser arquivado de plano. No entanto, a gente deve avaliar o local em que aquela denúncia acontece. Então, ele faz uma denúncia que é eventualmente pertinente, seria atribuição do MPT, mas ele fala, olha, eu trabalho em Marabá, não sei o que. Eu falo, opa, trabalho em Marabá, então tem aqui uma possível lesão, mas é atribuição do procurador lá de Marabá promover a investigação. Por quê? Porque uma eventual ação, qual seria a ação? A ação civil pública. Então, a ação civil pública, a competência ela é definida pelo local do dano. Então, a nossa atuação extrajudicial, ela também será vinculada ao local do dano. Por quê? Porque não adianta eu investigar aqui um fato que é lá de Marabá e depois eu não posso ajuizar a ação, porque a ação tem que ser ajuizada lá em Marabá. E cada procurador tem que se restringir à sua circunscrição também. Então, eu não posso investigar um fato que ocorreu lá em Marabá, a não ser que ele tenha ocorrido aqui também. Porque digamos que ele tenha ocorrido aqui em São Paulo e lá em Marabá, aí eu posso dizer que o dano ele é suprarregional, enfim, então eu tenho atribuição para investigar porque ocorreu aqui, mas eu posso investigar lá também. E aí, para eu investigar lá, eu emito, parecido aqui com o judiciário, uma carta precatória. Vai uma precatória para lá, e aí eu falo pro procurador lá que vai receber a precatória, eu quero que promova tais atos, ouça testemunhas, peça uma fiscalização para os fiscais do trabalho, né? Eu sempre quero falar Ministério do Trabalho, mas não pode mais, né?
Sim. Então, para a Secretaria do Trabalho, para a Superintendência, sei lá, e aí tem que ser feita a carta precatória e é devolvido para mim depois. Mas sempre é necessário que tenha um dano, pelo menos, cuja atribuição para ação civil pública é do procurador que está atuando ali naquele inquérito, né? Então isso com base aí na nossa divisão de tarefas. Além disso, dentro dessa divisão de tarefas, a gente tem atuação de primeiro grau, segundo grau e TST. Então, o procurador do trabalho, como é o meu caso, né, o meu cargo, a gente atua em ações judiciais ou extrajudicialmente em inquéritos que têm o potencial de gerar uma ação no primeiro grau de jurisdição. Se nós temos um processo no TRT ou um inquérito que vai investigar um fato que possivelmente gere uma ação no TRT, aí a atribuição é do procurador que atua no segundo grau, que a denominação é Procurador Regional do Trabalho. Então, por exemplo, o que é de competência originária? É uma ação rescisória. Então, chegou uma denúncia de uma colusão entre as partes no processo, né? Uma lide simulada, por exemplo, e aí a gente quer... Isso também, dissídio coletivo de greve. Então, isso é encaminhado para os procuradores que atuam no segundo grau. E caso seja algo que de atuação no TST, isso vai lá para Brasília, na Procuradoria-Geral do Trabalho, para atuação de um dos subprocuradores gerais do trabalho. Então a gente tem essas divisões, divisão de trabalho territorial e também graus hierárquicos, assim de forma bem semelhante ao Poder Judiciário, né? Perfeito. A gente, até voltando um pouco, para a gente falar da questão da investigação do Ministério Público do Trabalho, né? Já o professor comentou com a gente aqui as questões de região de atuação do Ministério Público do Trabalho, em questões de investigação, né, extrajudicial. E vamos falar um pouquinho então da instauração de uma investigação. Na prática, a gente já sabe como se desenvolve, inicia uma investigação através de procedimento preparatório ou de uma notícia de fato, através de denúncia, certo? Já vi denúncia de empregado, denúncia de sindicato. Também tem a denúncia anônima, até o próprio site do Ministério Público do Trabalho tem um portal que é possível realizar uma denúncia anônima. Também pode ser instaurada uma investigação de ofício, né, professor? Sim. Na hipótese do procurador do trabalho, se tiver ter conhecimento de alguma matéria relacionada ao seu campo de atuação. Mais alguma, professor, hipótese de instauração, de investigação? Não, acho que são essas mesmo, né? Qualquer pessoa, né, pode fazer a denúncia, pode dar o nome. O melhor é que a gente tenha o nome, porque às vezes a gente precisa de informações. Igual hoje, eu estava vendo uma denúncia que eu tinha intimado um denunciante para fornecer informações, porque ele fez a denúncia assim: a empresa ela está obrigando a gente a trabalhar agora na época de Covid e então isso gera risco. Aí eu preciso saber, não, mas o que está acontecendo exatamente, né? A gente precisa ter um objeto de investigação mínimo. Então, por isso que é importante a gente ter o contato do denunciante para poder eventualmente esclarecer e delimitar qual é o objeto de investigação. Porque os requisitos para a gente poder investigar alguém primeiro, a gente saber quem é o investigado. E segundo, é saber qual é o objeto de investigação, né? A gente não pode simplesmente investigar sem né, qualquer coisa, né? Senão a gente pode, inclusive, promover perseguições, né? Então, sei lá, chega uma denúncia dessa, eu vou lá nessa empresa e investigo a CLT inteira, todas as NRs e tudo, né? E aí, realmente, né, pode dar margem a perseguições, né? Então, a gente tem essa questão da denúncia, ela pode ser realizada, então, por qualquer pessoa, né? O interessante é o preenchimento dos dados. Ela pode deixar os dados em aberto ou pode pedir o sigilo. Então, é isso que a gente recomenda, pelo menos peça o sigilo. No entanto, né, esse sigilo ele deve ser avaliado pelo procurador, né? Hoje, o entendimento que prevalece dentro do MPT é que, feito o pedido do sigilo, existe interesse público para a manutenção do sigilo. Então, assim, a regra geral, diria aí que mais de 90% dos procuradores, se alguém pedir, se a empresa pedir para saber quem foi o denunciante, vai ser indeferido. Ela poderá, eventualmente, mover uma ação judicial para ter acesso aos dados do denunciante. Então, se for sigiloso, ela talvez consiga, não sei. Nunca aconteceu.
mas às vezes pode ser também anônima. Então o que acontece? O site ele permite que você preencha lá tudo e deixe em branco seus nomes, ou você coloque qualquer nome, invente um nome, né? Enfim, então ele permite isso. Né? Inclusive tem casos, né, que às vezes acontece da gente ligar para o denunciante e ele fala, não fiz essa denúncia. Então alguém usou o nome de outro. Né? Então, né, esses são problemas que acontecem. Mas a denúncia pode ser feita então, de qualquer uma dessas formas, né? E cabe aí a gente avaliar, né? Porque o denunciante ele tem também responsabilidades, é a verdade, obviamente, e ele pode eventualmente ser chamado também para prestar informações, esclarecimentos e tudo mais. Perfeito. Vou relembrar aqui o pessoal, inclusive, que nós teremos outros encontros, né, outras lives falando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, e na segunda live, que na próxima semana, a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nas questões de cada um dos procedimentos. Então nós vamos entrar com mais detalhes no inquérito civil, procedimento reparatório e também nos outros instrumentos. No âmbito ainda extrajudicial, a gente também tem o TAC, né, professor? Termo de ajustamento de conduta, que não é um instrumento exclusivo do Ministério Público do Trabalho, porém é um dos fortes campos de atuação do Ministério Público do Trabalho na busca do cumprimento da legislação trabalhista. Pode dar a gente vai falar sobre ele no próximo, né, na próxima live, mas faz uma abreviação desse procedimento, da atuação do Ministério Público frente ao TAC. Sim, hoje a maior parte da atuação do MPT ela é extrajudicial. Então, eu diria, assim, eu costumo dizer que uns 90%, é chute, né? Mas assim, pelo nosso dia a dia é muito pouco comparado a quantidade de processos judiciais que a gente tem com a quantidade de inquéritos e atuação extrajudicial que a gente tem. Porque a maior parte dos casos acaba sendo resolvido no âmbito extrajudicial. No âmbito extrajudicial, a gente tem como encerrar o inquérito de 3 formas. Só existem essas 3 formas, isso que eu acho importante a gente destacar. Uma é o arquivamento por inexistência de irregularidades, ou às vezes até pela correção no curso do inquérito, a gente acaba arquivando, né, porque não vale a pena ajuizar uma ação de algo que já está corrigido, né? Ou pela assinatura de um termo de ajuste de conduta, que é um instrumento extrajudicial, em que há uma composição ali dos interesses, né, em que a empresa, no nosso caso do MPT, ou o empregador, ele se responsabiliza pelo cumprimento da legislação, e a ação civil pública. Então, muitas vezes até as pessoas pensam, não, o MPT está ameaçando a empresa que se não assinar o TAC vai ajuizar a ação civil pública. Aí o que eu digo não é uma ameaça, é uma consequência legal, é o único caminho que a gente tem dentro da lei. Eu não tenho outro caminho. Se existe a irregularidade, não quis assinar TAC, resta o ajuizamento da ação civil pública, não tem outra solução legal. Então é apenas, né, muitas vezes, uma informação, né? Olha, será ajuizada então a ação civil pública, né? Né, e o TAC ele tem então essa finalidade, né, de solucionar a questão de forma extrajudicial, né, com os mesmos efeitos da sentença de procedência da ação civil pública, né? Então ela é já o resultado final do que seria a ação civil pública, porque ela já traz ali as obrigações que a empresa deve cumprir já de imediato, né? Então ele acaba tendo essa importante função de promover a adequação à legislação e, ao mesmo tempo, negociar algumas cláusulas com a empresa que possam ser melhores para ela também do que uma eventual decisão judicial ou uma liminar numa ação, né? Então, é possível negociar o prazo para o cumprimento, que é algo que a gente faz com mais frequência, né? Negociação de prazo. Os termos do TAC, né? A gente pode negociar um pouco ali a redação da cláusula, desde que ela seja apta a solucionar a questão, né? De forma a proteger a ordem jurídica. A gente pode eventualmente negociar qual será a multa fixada, né? Porque a lei fala, a gente precisa ter uma multa, que ela é uma astraente, ela tem que ter o condão de forçar o cumprimento do instrumento, então não pode ser uma multa muito baixa que a empresa seja mais benéfico para ela descumprir
e pagar a multa do que cumprir. Então tem que ser uma multa num valor substancial, mas esse substancial muitas vezes pode ser ali negociado no inquérito civil, né? E é comumente negociado. E também outra questão que às vezes ela é negociada no âmbito do termo de ajuste de conduta é a abrangência do TAC. Então, se ele terá abrangência num único município, se ele terá abrangência em todos os estabelecimentos da empresa, em todo o território nacional, como que é isso, né? Eu, como regra geral, eu não faço qualquer limitação territorial. No meu entendimento, se a empresa ela descumpre a legislação aqui em São Paulo, ela deveria cumprir aqui em São Paulo em todo o território nacional. Então, não tem por que diferenciar e restringir isso a um único território, né? Então, a regra geral, na minha opinião, é essa, até porque o TAC, ele, como eu disse, ele substitui a sentença judicial procedente, de procedência. A sentença judicial, ela aplica-se aí a todo o território nacional, pelo menos na nossa interpretação, né? Tem lá um artigo que discute isso, né? O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, né? Que gera uma certa discussão a respeito disso. A jurisprudência do TST, ela é nesse sentido, né? De que a sentença da Ação Civil Pública ela terá efeitos em todo o território nacional, mas nós temos agora também a questão de que esse dispositivo ele está em discussão lá também perante o Supremo Tribunal Federal. Havia sido colocado em pauta, agora não sei se já foi o dia e não foi colocado, ou se ainda, enfim, são tantas coisas acontecendo que a gente perde um pouco o rumo, né? Mas, salvo engano, está na pauta do Supremo para julgamento da constitucionalidade desse dispositivo. Perfeito. Até sobre o ponto de vista prático, né, professor, que a gente vê aqui na advocacia e dentro das empresas, até fazendo essa diferenciação, algumas empresas têm como cultura, uma conduta, principalmente empresa grande, de não formalizar TAC. Algumas preferem judicializar, enfrentar uma ação civil pública e apresentar suas defesas, seus recursos, mandar o caso literalmente para o judiciário. Mas também já vi muita empresa com perfil de uma facilidade maior de negociar as cláusulas do TAC e entender que é pertinente a formalização do TAC e não judicializar o problema. Eu tive experiência de atuação dentro de uma empresa e ela tinha essa cultura de, na hipótese de investigações e apurações de irregularidades, ela formalizava o termo de ajustamento de conduta. E o que eu vi na prática também, professor, é que, em razão dela possuir alguns TACs, com o tempo havia o pedido de revisão das cláusulas do TAC, por questões de interpretações da legislação que foi alterada. A reforma trabalhista, que trouxe inúmeras alterações, também foi motivo de algumas revisões dos TACs que tinham sido formalizados lá atrás. Então, o TAC também, dentro das suas expectativas de procedimento e de prática, também é possível fazer uma revisão. Na sua visão, já fez muita revisão? É possível? É inviável? Como que o professor pensa nesse sentido? Sim, eu acho que é sim possível, com certeza, né? Assim, depende do caso concreto, obviamente, né? Tem algumas redações que a gente acaba percebendo que geraram problema mesmo, né? Às vezes multa que a gente não previa, né? E que a hora que vai calcular ali fica uma coisa que é inexequível, né? Então, enfim, já chegou o caso de ter multa bilionária, aí você fala, não, realmente não tem como prosseguir com isso, né? E a gente, então, tem a possibilidade, sim, de rever, né? Inclusive, com alterações legislativas é possível a revisão, desde que a gente concorde que aquela alteração legislativa é válida, né? Porque, por exemplo, com a reforma trabalhista, várias alterações foram questionadas pelo MPT e nós temos, inclusive, um material de interpretação da reforma em que se questiona a constitucionalidade de vários dispositivos. Então, apesar de ser possível, pode ser que num caso concreto, a empresa chegue lá, olha, agora isso aqui pode. E a gente fala, não queremos alteração, porque nós não concordamos com essa alteração por entender que ela é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, não tem motivo para a gente alterar o TAC, né? Mas, assim, é possível. Eu já fiz algumas alterações, não por causa de mudança legislativa,
mas por questão de interpretação mesmo da cláusula. Às vezes, numa execução, eu vejo que a tese da empresa realmente faz sentido, a redação ela está meio confusa, e aí a gente, dentro da negociação do valor que vai ser pago de multa, a gente acaba também podendo trabalhar na redação novamente, eventualmente modificar o TAC. Perfeito. Até vou fazer um apontamento aqui, a gente já faltam 2 minutos só, professor. E até já para indicar para o pessoal que na nossa próxima live da semana que vem, a gente vai entrar de forma um pouco mais aprofundada em cada um desses temas, certo? Inclusive na ação civil pública. Nós vamos abordar de forma um pouco mais específica os procedimentos de investigação, certo? Vamos abordar um pouco mais sobre o termo de ajustamento de conduta, e aí a gente pode falar tanto do campo extrajudicial quanto do campo judicial, quando a gente já estiver falando da execução, né, do TAC, em razão da natureza dele, de título executivo extrajudicial. E também a gente fala também de forma mais aprofundada sobre a ação civil pública. E aí a gente fala sobre procedimentos, sobre o campo da prova, sentença, inclusive os efeitos, essa discussão dos efeitos da sentença, o histórico dessa questão dos efeitos da sentença, que inclusive eu me recordo que é tema a gente usava muito em preliminar de legitimidade, em preliminar de recurso, com relação aos efeitos da sentença. No passado tinha uma regra que estabelecia que somente as sentenças proferidas nas capitais, nos tribunais que faziam efeito em âmbito total no território nacional. Hoje já mudou a interpretação e ainda tem essa questão que o professor disse, que existe uma discussão no STF, certo? Inclusive eu vou dar até uma pesquisada nesse assunto para trazer como informação para o pessoal. Legal. Então, para a próxima semana, a gente entra de forma mais específica em cada um desses tópicos, para falar mais detalhadamente sobre esses procedimentos. Perfeito? Perfeito, está ótimo. Agradeço aí a todos que nos assistiram aí. E aí, semana que vem, a gente continua aí essa conversa sobre a atuação do MPT. E só lembrando, pessoal, que eu vou disponibilizar um link, eu já até tinha comentado com o professor, um link com um e-book falando sobre cada um desses instrumentos. Vai ter um e-book grátis que eu vou disponibilizar nesse link, o pessoal vai acessar e vai ter questões conceituais, práticas, doutrinárias sobre o Ministério do Trabalho, sobre os instrumentos de atuação. Perfeito? Tá certo, tá ótimo. Então, professor, um abraço a todos, a gente agradece a presença de todos. Pelo visto, eu vi que tem muito aluno do professor aqui, né? Fizeram algumas perguntas, pelo visto, são pertinentes para a área da discussão do concurso público. Sim. Então, fico agradecido, agradeço ao professor também. Tá ótimo, obrigado. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Agradeço ao professor também.